nessa aula a gente vai falar sobre polinômio e função racional. Primeiro sobre polinômio. Tá? O polinômio ele é descrito dessa forma aqui, a forma geral dele, tá? P de x igual. Então nós temos uma soma, tá? De an vezes xn, e depois nós temos o decréscimo nesse n, tá? Em todos os termos, até chegar a A0 e x0. Onde esse n ele dita o grau do polinômio. Tá? Ou seja, se o x, o último x, o maior x, for x elevado à quinta, é um polinômio de quinto grau. Se for x ao quadrado, é um polinômio de segundo grau. E assim por diante. Tá? O A0 é o termo independente. Tá? Por quê? A0, x elevado a 0 é 1. Então, o termo que tiver sozinho, tá? É o termo independente, é onde a função corta, onde o gráfico corta o eixo y. E depois, a gente consegue tirar... Essas são as informações que a gente consegue tirar de um polinômio da forma mais geral. Tá? O domínio do polinômio são todos reais, tá? Ele não tem restrição, porque ele não tem nenhuma divisão, e a única restrição de alguma função é que não pode ser dividida por zero. Então, o domínio são todos reais. E ele não tem um gráfico característico. Tá? É difícil a gente falar assim, olha, esse aqui é o gráfico do polinômio, e se acontecer alguma coisa ele vai para isso, se acontecer alguma coisa ele se comporta dessa forma. Por quê? Porque justamente o polinômio pode ser tanto uma função do primeiro grau, como pode ser um polinômio de 20º grau, né? Onde você tem o termo de maior grau, é x elevado a 20. Então, assim, e aí como que a gente trabalha com um polinômio desse? É difícil a gente ter a gente não tem um gráfico característico. Tá? Então, a única questão, tá? O jeito de montar um gráfico de um polinômio, nós temos dois jeitos. O primeiro é esse jeito que eu vou apresentar agora, que é você montar uma tabela, tá, com valores de x e valores de y, e você substituindo. Se eu tiver x igual a 0, você substitui, quanto vai dar o y? Vai dar 0. Se eu substituir 1, aqui, quando o x for 1, eu sei que o y vai dar 4. Se o x for 2, vai dar 40. Se o x for menos 1, vai dar menos 2, e assim por diante. Então, o jeito de você calcular um polinômio é esse jeito. Tá? Quem não tem nenhum conhecimento de cálculo, né, a nível superior, infelizmente o jeito que tem para calcular ou é você colocando em software, né, de computador ou calculadora, enfim. Ou o jeito de você calcular na mão é esse jeito, é a tabela. E aí qual é o outro jeito? Né? O outro jeito é através do cálculo, né, das derivadas. Né? Você fazendo a primeira derivada no polinômio, você tem o ponto crítico, e o ponto crítico é o quê? É um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, onde ele tem o máximo de uma função, a concavidade, e o outro ponto mínimo da função. Né? E aí, através da primeira derivada, você tem o ponto crítico. Depois, você fazendo a segunda derivada, você consegue, substituindo os pontos críticos na segunda derivada, você sabe se a função é crescente ou decrescente naquele ponto. Tá? Então, se a concavidade é para baixo, se a concavidade é para cima. E ainda você consegue ir mais além. Você fazendo a segunda derivada, você igualando a segunda derivada a zero, você tem os pontos de inflexão, onde ele passa de uma concavidade para baixo para uma concavidade para cima. Exatamente nesse ponto onde ele tem a transição entre uma concavidade e outra. Então, nessa função aqui, que é a do exemplo, nós temos então a primeira derivada, esse termo aqui, e como nós só temos, e nós precisamos igualar ele a zero, então nós deixamos o ponto crítico. Mas como todos esses termos são somente uma soma, tá? E os dois x que tem são pares, ele nunca vai dar um valor negativo, tá? Mesmo se você colocar qualquer valor negativo, menos 1, menos 2, menos 3, ele nunca vai dar um valor negativo. Então, isso aqui sempre vai ser somado a 2. Então,
ele nunca vai ser zero. Então, isso aqui não tem como fazer uma igualdade. Então, os pontos críticos do polinômio não existem. Tá? E aí, sabendo disso, eu plotei esse gráfico. Tá? Esses valores aqui, eu plotei ele claro, no computador, né? Mas esses valores de 2, 1, meio, 0, menos meio, menos 1 e menos 2 são exatamente esses valores aqui da tabela. Tá? Então, por eles, dá para a gente ter uma noção, tá? Pelos valores de y, dá para a gente ter uma noção que o gráfico tem esse comportamento aqui. O único problema de você fazer, tá, por gráfico é assim, às vezes, aqui nos pontos que você escolhe, pode ser que, por exemplo, digamos que eu só vou fazer em valores inteiros, eu não vou usar o meio, por exemplo. Às vezes de 1 para 2, a gente não percebe, mas o que pode ter, ele pode ter uma mudança de concavidade. Tá? Então, se tem uma mudança de concavidade, teve um ponto de inflexão, onde ele estava sendo, a concavidade era negativa e passou a ser positiva. E isso através da derivada a gente tem. Né? Se você fizesse... e aí, por exemplo, digamos que no meio a gente calcula no meio e deu o valor. A gente vai calcular entre meio e 1. A gente vai calcular entre o meio e o 0. Então, quanto mais ponto você calcular, melhor você vai saber qual é a concavidade, qual é o comportamento da função. Né? O único problema é que, por exemplo, pode ser que ele tenha um ponto de máximo, um mínimo, ou uma raiz da função, seja em, não sei, x igual a 20, por exemplo. E aí você, às vezes, para você chegar até no x igual a 20, você precisaria de uma tabela gigantesca. Então, né, a derivada ela é bom por conta disso, porque ela não deixa passar nenhum ponto. Tá? E aí, esse é o gráfico dessa função. Tá? E os softwares computacionais, eles também fazem da mesma forma. Tá? Eles vão calculando de acordo com a quantidade de pontos. A diferença é que no software ele tem um detalhe que chama taxa de amostragem. Tá? Essa aqui, ó, é a amostragem que eu fiz de acordo com a tabela que eu mostrei para vocês. Tá? Na tabela a gente tinha 1, tinha 0, menos meio, 1 e menos 2. Depois a gente tinha meio, 1 e mais 2. Tá? Então, no computador eu consegui fazer uma taxa de amostragem de meio. Tá? A gente percebe que ele vai ligando os pontos com retas. Tá? Nesse gráfico aqui, particularmente, como eu disse que ele não tinha ponto crítico, não tinha ponto de, então ele não tem ponto de máximo e mínimo. Então ele não tem um ponto, né, onde, como uma parábola, por exemplo, que ele tem o ponto máximo da parábola ou o ponto mínimo, dependendo da concavidade. Tá? Então aqui, como eu estava falando, a taxa de amostragem. Aqui a taxa de amostragem é meio. Aqui a taxa de amostragem é 0,1 ponto. Tá? Então aqui a gente percebe que o gráfico fica bem mais linear. Tá? Então o jeito de calcular, o jeito que o computador calcula é de acordo com isso. Ele pega a função, ele monta a tabela dele e vai calculando os valores de acordo com a taxa de amostragem solicitada. Então alguns exemplos de polinômio. Tá? Nós temos aqui então o polinômio p de x igual a x ao cubo menos x. Um detalhe do polinômio é o seguinte, como eu tinha dito, aqui é um polinômio de terceiro grau, então ele vai ter o máximo de pontos máximos e mínimos que ele vai ter é 2. Ele não vai ter mais do que isso. Ele pode ter menos. Ele pode ter 2, pode ter 1 e pode ter 0. Como foi nesse caso aqui. Esse caso ele era um polinômio de quinto grau sem nenhum ponto de máximo e de mínimo. Nesse caso aqui é um polinômio de grau 3 e ele tem 2 pontos de máximo e mínimo. Um ponto de mínimo, quer dizer, um ponto de mínimo aqui e um ponto de máximo aqui. Então, e um outro detalhe que a gente sabe, como eu tinha dito no começo, aqui ele não tem termo independente. Tá? Então, o gráfico vai cruzar o eixo y exatamente no ponto 0.
Um outro exemplo aqui, tá, um polinômio de quinto grau novamente, então ele pode ter no máximo 4 pontos críticos, né, 4 pontos de máximo ou de mínimo. Nós temos essa função e nós temos aqui 2 pontos críticos de máximo e mínimo e nós temos aqui novamente um ponto de inflexão, onde não é nem um ponto de máximo nem um de mínimo, é um ponto de inflexão. Agora então, falar sobre função racional. A função racional ela é descrita dessa forma, onde nós temos uma fração de 2 polinômios, o polinômio do numerador e o do denominador. O domínio da função depende das raízes do polinômio q de x, que é do denominador. Tá? Por quê? Porque f de x, como ela é uma fração, não existe fração dividida por zero. Então, essa fração ela não pode ter zero no denominador. Então, o domínio da função não inclui, tá, os pontos não inclui os pontos em que o denominador é igual a zero, né? Inclui os pontos que são as raízes de q de zero. Então, o jeito também de calcular uma função racional, também com polinômio embaixo e em cima, é do mesmo jeito, também com o cálculo através da tabela. Aqui nós temos uma função par em cima e uma função par embaixo também. Então, qual é o domínio? A gente precisa analisar a função de baixo. Aqui nós temos uma diferença de quadrados, tá? Que seria x ao quadrado menos o 4 é nada mais do que 2 ao quadrado. Então, por diferença de quadrados, nós sabemos que as raízes são menos 2 e mais 2. Então, nesses pontos menos 2 e mais 2, não existe valor para essa função. Só que existe valor tanto para valores antes de menos 2 e depois de menos 2, e para valores antes de mais 2 e depois de mais 2, como é calculado aqui. Aqui eu peguei 3 pontos, eu peguei os 2 pontos, né, o menos 2 e o mais 2, que são os pontos críticos. Eu calculei uma casa decimal antes e uma casa decimal depois, nos dois casos. E nós vemos que quando o gráfico tende ao mais 2 pela esquerda, tá? Quando ele está chegando 1,99 e no menos 1,99, os valores são os mesmos. Tá? O valor é menos 711,89 para os dois casos. E quando ele tende ao 2 pela direita, tá? Ele vem do 2,01 e o menos 2 também pela esquerda. Então nós temos 738,27. Tá? Então, no mais 1,99 e no menos 1,99, o gráfico explode para baixo. E no mais 2,01 e no menos 2,01, o gráfico explode para cima. Enquanto que no zero, o valor do gráfico é definido, 0,25. E depois eu peguei valores depois do 3, né, e antes do menos 2, que é 3 e menos 3. Os dois valores deu 30,8. Então eu joguei o gráfico, ficaria dessa forma aqui. Tá? Como ele está de menos 50 mais 50, aqui parece que ele cruza no zero. Tá? Mas como a gente viu na tabela, no ponto x igual a zero, aqui é menos 0,25. Ele está para baixo do eixo y. Quando ele se aproxima de menos 2, ele explode para baixo. E quando o x se aproxima de mais 2, ele também explode para baixo. E aí depois nós temos, depois do mais 2, ele vem de mais infinito. E depois do menos 2, ele vem de menos infinito. Ele faz esse contorno e volta a crescer dos dois lados. Então esse é o gráfico dessa função. Aqui nós temos uma explosão, né, para a esquerda, uma explosão para menos infinito e outra para mais infinito, tá? Quando nós tendemos ao valor pela direita e pela esquerda. Isso é comum, ou nós poderíamos ter também os dois valores tendendo. Quando aproxima de, por exemplo, mais 2 pela esquerda, ela poderia também tender a mais infinito, e quando se aproxima pela direita, também tender a mais infinito. Tá? Ele tem essas duas possibilidades. Ou os dois tendem para o mesmo lado, ou para mais ou para menos, ou um tende para mais e o outro tende para menos.
O outro explode para mais e para menos. Era isso que eu tinha para falar sobre essas funções. Muito obrigado.